Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Quem eram os três homens que apareceram para Abraão e Sara? A Sara, ela riu do Senhor quando soube que ia ser a mãe de Isaac? Como nós devemos presidir a nossa família? Uma pessoa justa e reta pode fazer a diferença no mundo? Ló, ele barganhou as suas filhas com os homens iníquos de Sodoma? Satanás ficou aterrorizado com a iniquidade de Sodoma? A esposa de Ló se transformou em pedra de sal, isso de forma literal ou simbólica? O que nós podemos aprender com não voltar para trás? Vejo isso e muito mais nessa aula. Olá, amigos e amigas. Então, hoje nós vamos ver e estudar Gênesis do capítulo 18 a 23. E nós vamos aprender algumas coisas juntos aqui, princípios e aplicações que podemos fazer em nossas vidas pessoais. Uma das coisas que nós precisamos entender no versículo 1 e 2, logo do início do capítulo 18, ele diz o seguinte: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda no seu encontro, e inclinou-se à terra. Na verdade, eu tenho dito em alguns vídeos anteriores a importância de nós podermos entender o contexto, e nós vamos ver aqui, inclusive o profeta Joseph Smith nos ajuda revelando que esse versículo 1 e 2, ele precisa ser entendido de forma, na verdade, separada. Então, o versículo 1, então nós vamos ver aqui, esses 3 homens que apareceram a Abraão e Sara, o que nós podemos aprender aqui então? Através da revelação do profeta Joseph Smith, ele diz: não estamos justificados em ensinar que nosso Pai Celestial, em companhia de outros personagens celestes, desceu empoeirado e cansado e comeu com Abraão. Não é isto que se ensina no capítulo 18 de Gênesis. O primeiro versículo, o versículo 1, desse capítulo deveria dizer: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Então esse é o versículo 1. Então esse, na verdade, fecha-se um pensamento completo. Aí vamos para o versículo 2, que a segunda parte do parágrafo, que é o versículo 2, não tem nada a ver com a aparição do Senhor a Abraão no versículo 1. Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens estavam em pé junto a ele. Esses 3 homens eram mortais. Tinha um corpo sendo capaz de comer, banhar-se e sentar-se para descansar da fadiga. Nenhum desses 3 era o Senhor. Então, que nós possamos entender apenas uma questão de contexto das Escrituras, para não ensinarmos às vezes de forma equivocada, né? Porque não foi só no versículo 1 o Senhor apareceu, foi uma situação. No versículo 2, o Senhor mandou 3 mensageiros celestes para Abraão e Sara. Então nós vamos ver aqui que esses 3, um deles anunciou que Sara seria a mãe ou teria um filho, né? E às vezes esse é um versículo que cria-se um pouco de confusão, né? Então, do versículo 18, ou melhor, capítulo 18, do versículo 10 a 15, mas só lá no final do 10 ele diz que tua mulher Sara terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. No versículo 12 diz assim: pois riu-se Sara consigo, né, com ela mesma, e ela pensou dizendo: eu terei ainda deleite depois de haver envelhecido, né? Que ela estava com 90 anos, né? E aí então, um desses 3 servos que anunciou, no 14 ele faz uma pergunta: haveria coisa
alguma difícil ao Senhor. Então, uma das coisas que nós temos que entender, o fato de Sara ter rido, admirada com a notícia de que conceberia e teria um filho, não deve ser interpretado como sendo uma prova de sua falta de fé ou desrespeito ao Senhor. Muitas vezes nas Escrituras, os servos do Senhor ficam admiradíssimos com a bondade e os milagres do Senhor. Moisés, Gideão, Ezequias, Zacarias, Lucas, no momento da ressurreição, todos ficaram muito felizes pelo milagre e a experiência espiritual que eles tiveram. A atitude de Sara deveu-se ao fato de a notícia ser inacreditável. Depois de aproximadamente 70 anos sem ter filhos, quem a condenaria por temporariamente não ter conseguido acreditar nessa promessa de alegria naquele momento? Então, na verdade, essa palavra no versículo 12 que diz que Sara riu-se, o correto, na verdade, através das revelações, nós temos que entender que ela se regozijou, mas não que ela riu por falta de respeito ou de fé, mas ela na verdade se regozijou, se alegrou, ficou feliz, talvez como quando a gente recebe às vezes uma notícia inesperada e boa, né, feliz, e a gente fica, às vezes até, a gente não acredita naquilo de tão bom que está acontecendo, né? E é exatamente esse momento que aconteceu com a Sara. Então, para nós não confundirmos, porque no contexto, quando fala que ela riu, parece que ela desconfiou, ela desrespeitou, né, a Deus, e não foi nada disso. No versículo 18 e 19, eu gosto muito desses dois versículos. Aqui tem, na verdade, um princípio muito importante, e que às vezes quando nós fazemos uma leitura rápida, passa desapercebido. No versículo 18 diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então nós vamos lembrar no vídeo anterior, onde nós aprendemos lá em Gênesis 12, 1 e 2, onde o Senhor fez a promessa de que Abraão seria uma bênção, né, um favor divino para as pessoas. Só que aí o Senhor colocou algumas coisas que Abraão deveria fazer para se tornar uma bênção. E uma delas que o Senhor falou que ia fazer dele uma grande nação. Se ele fosse obediente, se ele priorizasse a família, se ele estivesse no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Então, o interessante no versículo 19 diz o seguinte: porque eu conheço, o Senhor está dizendo, eu conheço Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa. Então aqui diz que Abraão, Deus sabia que ele ia conduzir, presidir o lar dele da forma correta. Mas olha só, talvez a gente, lendo rápido, passa desapercebido, nesse versículo, duas palavras que definem o versículo todo num princípio aplicável. Então diz aqui que o Senhor disse que conhecia Abraão e que sabia que ele ia ordenar a seus filhos e a sua casa, ou seja, ele ia presidir. E aí vem a palavrinha, depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele se falou, ou que ele seria uma grande nação, que ele seria o pai de muitas nações, como nós sabemos que é. Então, essa palavrinha depois dele, é que Abraão, ele foi um exemplo vivo. Como alguns vídeos anteriores nós falamos sobre a importância da família, dos pais serem o exemplo, dos pais não serem aquele que empurra, mas que convida os filhos a segui-lo. Então esse depois dele, diz aqui, então o Senhor tinha certeza que ele ia conduzir o lar dele, né, para obedecer os caminhos do Senhor, os mandamentos, com juízo, né, de uma forma justa. Mas depois dele, ou seja, Abraão, ele ia ser o exemplo para a família. Então, depois dele, ele iria dizer ou ensinar os filhos e presidir o lar daquela forma. E ele teria todo o poder para dizer, olha, vem e segue-me. Assim como Jesus Cristo. Então,
Abraão, ele foi tido e é conhecido como um dos homens mais obedientes, né, e retos. Então ele poderia dizer, como o próprio Cristo disse, vem e segue-me. Então, depois de Abraão, depois dele, ele iria presidir o lar. E é assim que os pais devem fazer. Então, nós precisamos entender, e uma coisa importante nesse versículo, é que esses versículos registram uma das chaves da grande integridade de Abraão. Ele não somente guardou os mandamentos do Senhor, mas também ensinou toda a sua casa a assim proceder. Falando a esse respeito, o presidente Kimball declarou: o profundo anseio que Abraão sentia de cumprir a vontade de Deus em todas as coisas levou-o a presidir a sua família em retidão, apesar de todas as outras suas responsabilidades. Ele sabia que se deixasse de ensinar o evangelho por preceito e por exemplo a seus filhos, ele teria fracassado numa das mordomias mais importantes que recebera. Então nós sabemos que a maior mordomia de um pai e de uma mãe é a sua família em primeiro lugar, né? E claro, buscando cumprir as nossas responsabilidades também, né, da melhor forma possível que nós pudermos. Mas a família vem em primeiro lugar. E aí nós vamos lembrar, né, eu gosto muito, todos conhecem, né, essa frase: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Um homem pode achar que ele teve o maior sucesso profissional na vida, eclesiástico e tudo mais, mas ele não pode fracassar no lar como um pai ou a mãe, né, como uma mãe. Então que nós possamos lembrar disso, a importância de sermos o exemplo vivo para os filhos. E aí vamos ter o poder de dizer: vem e segue. Um outro versículo interessante que nos ensina algo que às vezes o mundo hoje está desacreditando disso tudo, né? As pessoas, pelas coisas que acontecem no mundo, infelizmente, as injustiças dos homens, os nossos governos totalmente com a visão, né, desalinhada com as coisas de Deus, e isso acaba confundindo as pessoas. As pessoas acabam desacreditando da justiça, ou de que é bom você ser uma pessoa boa, buscar fazer o melhor, ser melhor, né? Então, do versículo 23 a 32 do 18, é uma escritura interessante, e eu não vou ler ela completo, mas eu só vou passar alguns versículos para nós podermos ver. Abraão, na verdade, sabia que tinha muitas pessoas iníquas, né? E o que ele fez então? Ele orou ao Senhor e ele falou: Senhor, a partir lá do versículo 23, ele diz: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Então ele falou: o Senhor vai destruir os ímpios, mas existem justos no meio daqueles ímpios, né? Como é hoje no mundo, né? Como nós aprendemos lá na criação, nós nascemos no mundo em pecado, mas precisamos aprender a viver no mundo sem ser do mundo, né? E sermos justos. E essa é a diferença do ímpio com o justo. E aí no 24 ele faz uma pergunta: Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir? E o Senhor falou: não, se tiver 50 justos na cidade, eu vou preservar. Aí acho que Abraão talvez falou: acho que 50 é muito. Aí ele foi lá no versículo 28, diz: e se for 45? Aí o Senhor falou: também vou preservar, se tiver 45. No 29 ele fala: bom, e se for 40? Aí o Senhor falou: também vou preservar se for 40. No versículo 30 ele falou: e se for 30 só justos? E o Senhor falou: eu vou preservar os 30. No versículo 31 ele falou: bom, e se for 20? O Senhor falou: eu também vou preservar 20. E no versículo 32, até ele falou de uma forma, ele disse assim: ora, Senhor, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu fale. Então talvez ele fez as contas e falou: olha, 50 talvez eu não vou achar, mas, né? Ele disse: se porventura se achar ali 10, e disse o Senhor: não a destruirei por causa dos 10. A importância de nós podermos buscar ser o exemplo, né? E é verdade que o poder de uma existência digna na Terra pode fazer a diferença. Então, normalmente, não raro,
ouvimos as pessoas dizerem: a atitude de apenas uma pessoa pode fazer alguma diferença? A resposta é um sonoro sim. Alma, o profeta Alma declarou ao povo de Amonia que se não fosse pelas orações dos justos, que agora habitam a terra, vós seríeis agora mesmo visitados por completa destruição. Está em Alma 10, lá, versículo 22. E em seguida advertiu aquele povo: agora, se afastardes, portanto, os justos do meio de vós, então o Senhor não deterá a mão. Como aconteceu aos habitantes de Sodoma e Gomorra, o povo de Amonia recusou-se a arrepender-se ou a reconhecer que a única proteção de que dispunham eram os justos que viviam entre eles. Portanto, mataram-nos, tirando-os assim de seu meio. Em consequência desse gesto, algum tempo depois, toda a cidade de Amonia foi destruída. E nós vamos ver também, de uma forma, na verdade, semelhante, a cidade de Sodoma e Gomorra. Havia ainda alguns poucos justos lá, que era a família de Ló. Mas eles não queriam Ló lá, queriam destruir, queriam aterrorizar a família de Ló, e eles tiveram que sair de lá. E quando eles saíram, o Senhor, então, não havia mais nenhum justo. Então o Senhor destruiu. Nós vamos ver daqui por diante algumas lições que nós podemos aprender disso, né? Vamos lembrar, nesse episódio de Sodoma e Gomorra, quando, isso já lá no capítulo 19, do versículo 4 ao 25, né? Mas eu gostaria de abordar aqui do versículo 8, quando aqueles homens foram até a porta, eles viram que chegaram dois homens diferentes lá, que eram servos do Senhor, talvez eram dois líderes, autoridades, né, da igreja lá, para ministrar a família de Ló. Homens, mulheres e crianças de Sodoma viram aqueles dois homens diferentes e foram lá perguntar para Ló quem são esses dois homens, né? Mas primeiro nós temos que entender algo que lá no versículo 5 diz assim: e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Nós precisamos entender, inclusive, se nós olharmos aqui em cima da palavra conheçamos, tem a letrinha A que nos remete ao rodapé, diz que a palavra conhecer em hebraico e em português é, neste tipo de contexto, um eufemismo para relações sexuais. O que é eufemismo? É uma locução agradável, né? Mas naquela época, em alguns contextos da história, essa palavra conhecer não é conhecer alguém, eu quero conhecer a pessoa, ser amiga dela, fazer amizade, mas também é para o lado sexual. Vamos lembrar que as escrituras dizem que Adão conheceu Eva e Eva concebeu e teve filhos, né? Então esse conhecer no contexto hebraico também era relacionamento sexual. E nesse caso, esses homens que foram lá perguntar quem são esses dois que chegaram aí, né, manda eles aqui fora para que o conheçamos, no sentido de que a iniquidade estava tão grande e absurda entre o povo de Sodoma, que os homens, mulheres e crianças, eles já estavam quebrando a lei da castidade de uma forma assim abominável à vista de Deus. E quando eles disseram, ó, traga esses homens aqui, não era para conhecer eles, muito prazer de conhecer. Eles queriam ter relacionamento sexual com eles também. Então Ló, claro, saiu e para dizer, olha, por favor, né, esses homens são homens que vieram ministrar a minha casa e tudo mais. No versículo 8, que é o que nós temos que entender, também a importância do contexto, né? Então lá, por isso que eu faço a pergunta aí, Ló ofereceu suas duas filhas aos homens iníquos da cidade de Sodoma? Porque no versículo 8 diz assim, que então Ló saiu lá para falar com os homens que pediram para aqueles dois servos virem para fora, e diz aqui, ó, eis aqui duas filhas tenho que ainda não conheceram o homem. Deixai-me, rogo-vos, trazê-las para fora, e fareis delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra da minha casa, do meu telhado. Então fica meio incoerente, né? E claro que Ló sabia que aquele povo, quando pediu para aqueles homens virem para fora
para conhecê-los, eles queriam ter atos sexuais com eles, fica incoerente ele fazer uma barganha, né? Ou na verdade uma troca, né? Dizer, olha, não faça nada com eles, mas eu dou as minhas filhas, vocês podem fazer o que quiser com elas. Nenhum pai, sã consciência, faria isso, né? Nenhuma mãe permitiria isso. Então, na verdade, o contexto correto e na versão inspirada do profeta Joseph Smith, ele nos ensina o verdadeiro contexto dessa escritura, né? Então, lá na tradução de Joseph, na página 31, nós vamos então entender. Então, lá se refere a partir do versículo 9 até o 15. Ele diz assim: disseram-lhe, sai daí, e iraram-se com ele. E disseram entre si, este homem veio habitar entre nós e agora quer fazer-se juiz. Eis que faremos mais mal a ele do que a eles, aqueles homens. Portanto disseram ao homem, tomaremos os homens, aqueles que foram na casa de Ló, e também as tuas filhas, e faremos com eles o que bem nos pareça. Então não foi Ló que barganhou, ou ele disse ou ofereceu às suas filhas, né, dizendo, vocês podem fazer o que quiser com elas. Mas na verdade foram os homens iníquos que disseram, nós vamos entrar aí e vamos pegar esses dois homens, as suas filhas, e vamos fazer o que bem nos parecer. E aí diz no 12, ora, isso estava de acordo com a iniquidade de Sodoma. O nível de iniquidade era esse, abertamente, escancaradamente. E nós vemos hoje, infelizmente, o mundo está caminhando com isso hoje. Hoje, vestimentas, as pessoas não têm mais a vergonha ou o respeito de cobrir o corpo. Então, exatamente esse é o caminho, né? E começa-se dessa forma. E aí diz aqui, disse Ló, eis aqui eu tenho duas filhas que ainda não conheceram o homem. Deixai-me, rogo, suplicar a meus irmãos, e que eu não as traga a vós. Então Ló falou, eu não vou levar minhas filhas para vocês, e não fareis a elas como bem pareça aos vossos olhos, pois Deus não justificará o seu servo nisso. Então ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele seria condenado pelo próprio Senhor, né? Que é algo abominável se ele fizesse isso com as filhas dele, né? Então, para que nós possamos entender, resumindo, né, fechando isso, muitos estudiosos da Bíblia têm procurado justificar a chocante atitude de Ló, oferecer suas duas filhas para que os habitantes de Sodoma não molestassem os visitantes celestiais que se encontravam em seu lar, baseando-se estritamente na lei de hospitalidade e proteção que vigorava naquela região iníqua, né, do Antigo Oriente Médio. A tradução que nós acabamos de ler, feita por Joseph Smith, entretanto, registra que quando Ló se recusou a permitir que os homens naquela cidade satisfizessem seus desejos malignos e depravados, eles ficaram extremamente irados e eles disseram, né, que tomariam não apenas os homens, mas também as moças ou as filhas dele, né, porque eles ficaram irados por Ló não se associar a eles, né, na iniquidade deles. Por isso que muitas pessoas no mundo às vezes ficam bravas, né, porque às vezes os membros da igreja firmes, fiéis, lembra nos vídeos anteriores que eu falei que nós temos que ser homens e mulheres terríveis, né? Então terrível nesse sentido, de não querer se envolver com as coisas que nitidamente nós reconhecemos, sabemos que é iníquo, é errado. Então nós temos que ser homens e mulheres terríveis, e Ló foi terrível, ele quis proteger tanto a família, as filhas, quanto aqueles dois servos, né? Então ele falou, não vamos fazer. E os homens irados, e eles estavam em maioria, né? Praticamente, ele falou, nós vamos aí e vamos fazer o que bem nos parecer. Então, nesse relato que nós lemos, na tradução do profeta Joseph Smith, se encontra Gênesis, e é evidente que o povo daquelas duas cidades havia se tornado extremamente imoral, praticando homossexualismo e outros abusos. Porém, o profeta Ezequiel nos deu maiores esclarecimentos a esse respeito quando declarou. Então, lá em Ezequiel, capítulo 16, diz, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tiveram ela e suas filhas. Porém, nunca fortaleceram a mão do pobre e do necessitado, e sim sorbebeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso, o Senhor.
Então, Ezequiel, depois de muitos anos, estava relembrando essa situação de Sodoma, né? E que Deus, então, viu por bem destruir aquela cidade toda. E os habitantes de Sodoma e Gomorra não somente haviam participado da imundície e da imoralidade sexual, mas também haviam repudiado a seus semelhantes que se encontravam em necessidade. Então, infelizmente, essa foi o fim deles, né? Então, eles não puderam continuar lá. E tinha que ser destruído, claro, né? Agora eu queria fazer um parênteses aqui, talvez por isso que eu fiz essa pergunta, ou dessa forma, porque às vezes é ensinado, já ouvi pessoas às vezes falarem, e é por isso que nós temos que estudar a Escritura no contexto correto, ter coerência, ter bom senso, né? Bom, é exatamente isso? O que está querendo dizer? Então a pergunta é: a destruição de Sodoma e Gomorra deixou Satanás espantado com tamanha iniquidade da cidade? Agora, por que eu estou dizendo isso, né? Estudando as Escrituras, muitas pessoas, na seção Doutrina e Convênios 123, às vezes as pessoas leem só o versículo 10, e vamos ver o que o versículo 10 fala. Diz assim: atos esses tenebrosos e difamadores, suficientes para fazer com que o próprio inferno estremeça, aterrorizado e pálido, e com que tremam e fiquem paralisadas as mãos do próprio diabo. Aqui não dá para nós lermos só esse versículo e acharmos que Satanás ficou aterrorizado com a iniquidade, como se ele dissesse assim: nossa, eu não imaginava que as pessoas iam ser tão iníquas assim. Mas na verdade esse versículo, nós temos que ler alguns versículos anteriores e posteriores para entender o que estava acontecendo aqui. Essa seção 123, na verdade, Joseph estava preso, e aí ele mandou uma carta lá para os membros, e então no versículo 7 diz, parte da carta estava dizendo, e nós vamos entender o que ele queria: é uma obrigação imperiosa que temos para com Deus e para com os anjos, com quem seremos levados a estar, e também com relação a nós mesmos, a nossas mulheres e filhos. Então ele está dizendo: olha, o que eu estou pedindo agora para vocês é para nós protegermos as nossas mulheres e filhos, família. E ele diz assim: que foram obrigados a se curvar por causa de angústias, de tristezas e preocupações, sob a mais execrável mão do assassinato, da tirania e da opressão, apoiada, instigada e sustentada pela influência desse espírito que tão fortemente fixou as crenças dos pais, que herdaram mentiras no coração dos filhos e encheu o mundo de confusão, e está se tornando cada vez mais forte, e é agora a própria essência de toda corrupção, e toda a terra geme sob o peso de sua iniquidade. Que na época de Joseph a gente conhece a história de muitas pessoas que perseguiam os membros da igreja, matavam os membros da igreja, né? E a gente sabe, isso aconteceu com Joseph no final, mataram ele, né? Então, essa carta que ele mandou para o povo, ele está dizendo: olha, juntem todos os documentos, tudo que vocês puderem juntar de documento e tudo, mostrando essa iniquidade, mostrando as injustiças, mostrando as perseguições. Então ele está dizendo: olha, isso tudo a gente precisa deixar documentado para que hoje nós, que somos depois de muitos anos de Joseph, estamos conhecendo a história. Se não fosse juntado esses documentos, nós não saberíamos várias partes da história dos pioneiros, né? Dos momentos felizes, mas também dos momentos tristes que eles sofreram, perseguições e tudo mais. No 8 diz: e é um jugo de ferro, é um laço forte, as próprias algemas, e correntes e cadeias e grilhões do inferno. Então, como ele diz aqui, que essas pessoas estavam se tornando fortes na influência, inclusive no meio dos políticos, do governo, né? Haviam pessoas do governo totalmente contra os membros da igreja, né? No 9 diz: portanto, é uma obrigação imperiosa que temos, não só para com nossas próprias mulheres e filhos, mas para com as viúvas e os órfãos cujos maridos e pais foram assassinados sob sua mão de ferro. Então, de uma forma figurativa,
né, quando Joseph estava escrevendo isso, ele disse que a iniquidade era tão grande, as perseguições, os assassinatos que aconteceram eram tão horrível, tão tenebroso, que figurativamente ele disse então que até o diabo ia se espantar com isso. Mas isso não quer dizer que Joseph estava ensinando aqui que na verdade Satanás ele era mais bonzinho do que o povo de Sodoma, do que aquele povo na época dos pioneiros que assassinaram e mataram eles. Mas de uma forma, na verdade, figurativa. Então aí veio o 10, quando ele escreveu: e o próprio inferno estremeça, aterrorizado e pálido, e com que tremam e fique paralisado as mãos do próprio diabo. Então, que nós possamos entender o verdadeiro contexto dessa carta e do propósito, ou porque Joseph falou dessa forma. Mas foi de uma forma figurativa. Por quê? Porque seria incoerente dizer que o diabo seria mais bonzinho, que ele foi a influência do mal para as pessoas, né? Ele é o pai de toda mentira, ele é o pai para enganar, né? E levar as pessoas, e lógico que as pessoas é que escolhem se vão seguir a Satanás ou a Deus. E aquele povo de Sodoma escolheu esse caminho por influência da oposição. Infelizmente, aí tivemos isso. Então, resumindo, o Senhor considerou uma obrigação imperativa coligir ou agrupar afirmações e depoimentos difamatórios. Porque, como Smith e Jondal observaram, ele sabia que os santos não eram culpados dos crimes que lhes eram imputados pelos inimigos, e que eles não acreditavam nas doutrinas a eles atribuídas. Mas como reivindicavam ser o povo de Deus, sua vingança seria, em certo sentido, a vingança da deidade. Se um senhor tem um servo que é falsamente acusado de um crime, ao defender-se ele estaria justificando seu mestre, visto que seu caráter reflete até certo ponto o caráter de seu senhor. Como é um senhor, assim é o servo. Os anjos que são enviados para ministrar aos santos têm o direito de saber se tais acusações são verdadeiras ou infundadas. O silêncio, às vezes, é mais eloquente que as palavras, mas dessa vez, nessa sessão 123, era necessário expor os acusadores e perseguidores à opinião pública, pois suas esposas e filhos tinham o direito de conhecer toda a verdade, de que foram assassinados a sangue frio, exatamente por uma perseguição religiosa, e nada mais do que isso, infelizmente. É uma coisa triste da história, né? Outro ponto que nós aprendemos aqui também, Gênesis 19, e a pergunta é: a esposa de Ló, ela se transformou em pedra de sal literalmente ou foi simbolicamente? Então nós conhecemos a história, né? Então, na verdade, essa história da esposa de Ló ter se transformado numa estátua de sal tem intrigado muitos comentaristas da Bíblia. Tal evento realmente aconteceu, alguns falam aconteceu ou foi apenas figurativo. Há duas indicações nas escrituras de que a frase olhou para trás era uma expressão idiomática que significava voltar para trás ou retornar a Sodoma. Ao advertir seus discípulos sobre a destruição que sobreviria a Jerusalém na época de Cristo, o Salvador nos avisou que fugisse sem demora e que até mesmo nem voltasse a seus lares para buscar seus pertences. E Jesus disse na ocasião, que está em Lucas 17, ele disse: naquele dia, quem estiver no telhado e os seus bens na casa, não desça para pegá-los. E da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. E aí ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O mestre, então, os preveniu de que qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá, e qualquer que perder a sua vida, salvará. Continuando, então, vamos concluir, daí que a mulher de Ló deve ter retornado a Sodoma, talvez para salvar alguns de seus bens, e acabou sendo vitimada pela destruição. No livro Doutrina e Convênios, há uma escritura que apresenta a mesma terminologia encontrada em Gênesis 19, 26. Após advertir os santos a que fugisse da Babilônia espiritual, que é a iniquidade, o Senhor disse: e o que for, não olhe para trás, para que não lhe sobrevenha uma destruição repentina. Novamente, a implicação é a de um retorno à iniquidade, e foi o que aconteceu com
a esposa de Ló. Ela voltou para trás, não era, né? Ló e as filhas e elas saíram e ela voltou para trás. Embora até quando os homens disseram para eles saírem, Ló foi falar com os futuros genros dele, tinha os rapazes que iam casar com as moças. E ele foi lá e falou: olha, nós temos que sair. E eles não, eles zombaram de Ló e não quiseram sair. E aí então Ló pegou as filhas e a esposa e, quer dizer, na verdade, ele foi de uma certa forma, né, por aqueles homens, servos de Deus, e disseram: vocês têm que sair daqui agora, porque enquanto vocês não estiverem numa determinada distância, nós não podemos destruir a cidade. E a maioria dos eruditos concorda que o lugar mais provável em que esteve situada Sodoma está hoje coberto pelo extremo sul do Mar Morto, o qual contém um elevado teor salino. Inclusive lá, de uma certa forma, as pessoas trabalhavam e viviam do sal, né? Então, quando fala que ela se transformou em pedra de sal, é que Sodoma, a cidade foi, na verdade, destruída e provavelmente todo mundo foi, ou as pessoas que morreram foram cobertas pelo sal, né? Então virou uma estátua de sal, de uma forma simbólica. E o ato de se transformar em uma estátua de sal, no contexto correto, deve compreender-se de forma figurativa, de expressar o destino que a esposa de Ló teve, demonstrando assim de que a mulher de Ló, sem dúvida, pereceu junto com a cidade, porque foi destruída e ela voltou para buscar pertences, ou às vezes até ficar lá, e infelizmente acabou sendo destruída junto com a cidade. Algumas lições, rapidamente, que nós podemos aprender com essa experiência da esposa de Ló, de ter voltado para trás, né? Esse voltado, a diferença de você olhar para trás e voltar para trás, né? Então é algo que nós podemos entender. Então, na verdade, Ló, as suas duas filhas deixaram juntamente com a esposa, mas a esposa, num dado momento, voltou, resolveu voltar. Então, até na figura aí, simbolicamente, ela virou uma estátua de sal, porque ela foi destruída com Sodoma, né? Mas para nós podemos ter uma visão e de algumas lições aplicáveis, então nós podemos entender. Então, se esta história ficou registrada, é importante lembrar. Por isso que em Lucas 17:32, o Senhor, quando está dando as instruções, ele falou: ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, imagine, depois de tantos anos que aconteceu aquilo, ainda Cristo falou: ó, lembre da mulher de Ló. Então, não quero voltar para trás, né? Mas temos um futuro brilhante pela frente, né? Com menos do que obediência imediata e mais do que uma pequena negociação, Ló e sua família por fim deixam a cidade. Um dos propósitos da história é nos ensinar as lições da vida. Então, por que essa obediência não foi imediata, né? Porque Ló, ele tentou negociar com os servos do Senhor lá, dizendo: ó, né, tem uma cidade aqui bem próxima, então não destrói ela. E aí eles falam: então vai para lá, né? Enquanto você não estiver lá, a gente não pode destruir. Então ele demorou até mais tempo do que os servos esperavam, mas os servos não podiam destruir a cidade enquanto Ló, sua família, não estivesse protegida, né? E então existe um homem chamado George Santine. Ele ensinou um ditado que às vezes muitos de nós já ouvimos esse ditado, e que diz o seguinte: aqueles que não conseguem lembrar o passado são condenados a repeti-lo. Então, o que a esposa de Ló fez que foi tão errado? Por que deu errado? Porque ela pereceu com a cidade. Então, ela não estava apenas olhando para trás, mas o coração da esposa de Ló desejava voltar para trás. E de que forma foi isso? Parece que mesmo antes de deixar os limites da cidade, ela já sentia falta do que Sodoma e Gomorra havia lhe oferecido. Certa vez, o Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja, ele ensinou: tais pessoas sabem que devem ter sua residência principal em Sião, mas ainda querem manter uma casa de praia na Babilônia. E foi mais ou menos, né, fazendo uma analogia, o que aconteceu com a esposa de Ló. Então, lembrai-vos da esposa de Ló. Para finalizar, então, resumindo, a esposa de Ló tinha uma ligação com o passado que superava a sua confiança no futuro. Por isso que ela quis voltar para trás. A lição que fica é: não vivamos nos dias em que se foram, nem ansiemos pelos ontens, não importando
quão bons esses ontens foram. Então as pessoas ficam mais preocupadas com o passado, né? Então nós aprendemos que o passado é para ser aprendido dele e não vivido, né? Devemos olhar para trás para nos lembrar das brasas brilhantes da experiência que nos deu crescimento espiritual, material, e não das cinzas que ficaram. Meditemos em uma aplicação pessoal usando a analogia não voltar para trás. Não é adequado voltar e abrir alguma ferida antiga, o qual o próprio Filho de Deus morreu tentando curar, se nós aceitarmos e realmente permitirmos que o ato da expiação tenha um efeito em nós através do arrependimento. Resumindo então, assim, uma forma mais teológica de falar sobre a esposa de Ló é dizer que ela não teve fé. Ela duvidou da habilidade de Deus, do Senhor, em dar algo melhor do que ela já possuía até aquele momento de Sodoma. Então ela achava que ela deixando tudo aquilo, ela não conseguiria obter novamente, ou Deus não daria, né? Aparentemente ela pensou de forma fatal, porque ela voltou e não teve jeito, ela não pôde escapar da destruição. Que nada do que viria adiante poderia possivelmente ser tão bom quanto aqueles momentos que ela deixaria para trás. Então, infelizmente, ela acabou sendo destruída e pereceu junto com a destruição de Sodoma e Gomorra por ter voltado atrás. Então, olhar para trás é uma forma de aprender, lembrar de algumas coisas boas e até ruins e não repetirmos as ruins e podemos novamente fazer as coisas boas, lembrando das experiências e dos seus resultados. Então, muito cuidado quando nós pensamos, às vezes, em voltar para trás, voltar para o passado, né? Vamos lembrar de olhar para frente, né? É como quem dirige carro, às vezes tem pessoas que ficam tão vidradas no retrovisor e não olham para frente. Então, o retrovisor é as coisas que já passou. Claro que nós temos que ter essa atenção, que é olhar para trás para aprender do passado. Mas o mais importante é o futuro, olhar para frente. O que podemos fazer melhor, como podemos ser um melhor exemplo para as pessoas e principalmente para a nossa família, para que possamos ter o poder como pais de dizer aos filhos, vem e segue-me, para podermos ser como Abraão deixou um mau exemplo, né? Daquela palavrinha, depois dele. Então os pais precisam, quando ensinam os filhos, os pais já devem estar lá. Então, depois dos pais, aí eles podem chamar os filhos para poderem fazer o seu melhor. Eu sei que é importante esses princípios, a essência é a família. O propósito maior que Deus criou a terra foi por causa da família, para se estabelecer a família na terra e que possamos fazer o melhor que pudermos, lembrando de ser o exemplo e aí então convidar os filhos e as pessoas e todos que estiver ao alcance da nossa voz e do nosso exemplo para poderem estar indo para o caminho. Que sejamos terríveis nas escolhas, que as pessoas possam, mesmo que as pessoas fiquem iradas porque não estamos acompanhando elas nas coisas que nós entendemos e sabemos que não são certas, que estão desalinhadas com as coisas de Deus. Então não importa se as pessoas vão ficar iradas conosco, que sejamos terríveis de dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou naquele lugar, eu já tenho um princípio elevado na minha família e nós vamos continuar a seguir. Que possamos fazer o melhor com isso e o próximo vídeo vai ser a continuação dessa aula, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Lembrando só que aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com seus contatos. Muito obrigado e até a próxima aula.